Existem situações, eu começo a pregar antes de ler, em que Deus vai chamar a existência por você. Pode ser que crises venham se levantar e de repente, em meio a essa crise, você não esteja entendendo nada, mas no meio dessa crise, Deus está dizendo para nós que está chegando uma baita de uma provisão para a tua vida. Você recebe isso aí? Em nome de Jesus? Então, eu quero poder fazer a leitura desse texto com vocês. No versículo, eu vou ler aqui, porque como eu estou com a Bíblia numa outra versão, e eu quero aproveitar essa versão, tá? O texto diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, me ajuda, vai na unção, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, o que aconteceu com ele? Morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Isso aqui dentro da hermenêutica do texto, isso aqui é muito importante, tá? Porque você vai ver aí que às vezes o texto está falando de escravos, tá? E eu vou te explicar aqui que não havia possibilidade deles serem tomados por escravo. Por quê? Porque havia uma lei hebraica, e a lei hebraica dizia assim: tá me devendo? Eu posso até tomá-los como servos, não como escravos, tá bom? Mas ainda assim, ela havia perdido seu marido e os 2 filhos serviriam, ou seja, estariam separados para a servidão. Durante quanto tempo, pastor? Até que toda a dívida fosse paga. Há casos que a pessoa envelhecia e não pagava a dívida. Por quê, pastor? Porque a dívida ia aumentando, e essa pessoa ficava completamente impossibilitada. Mas versículo 2, o texto diz assim: e Eliseu lhe disse, me ajuda, vai, que te hei eu de fazer? Declare-me, o que é que tens em casa? E ela, inicialmente, o que é que ela vai dizer? Tua serva não tem? Você está comigo aqui, Nova Unção? Me ajuda a pregar, vai. Tua serva não tem? Aí ela lembra, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí o versículo de número 3, então disse ele, vai e pede para ti. Vamos lá, Nova Unção. Vai e pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vasos o quê? E não, versículo 4, e último, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos. E aqui tem algo lindo, o que ele vai dizer? E põe a parte o que estiver cheio. Até aqui, dê-me toda a sua atenção a partir desse momento. Você sabe que, pode vir comigo, tá? Você sabe que esse texto do capítulo 4 do 2º livro dos Reis, ele vai narrar a multiplicação do azeite. E nesse texto, o que eu acho interessante é porque vai tratar de uma viúva, uma mulher que vai se apresentar a Eliseu, o profeta, e vai dizer assim: tu conhecias o meu marido. Você sabe, pode deixar aí, não precisa trocar de tela não. Tu conhecias o meu marido, e tu sabe quem ele era diante do Senhor. Essa mulher vai chamar Eliseu e vai dizer a ele que ele sabia a respeito da reputação do marido dela. E também sabia que uma vez que o marido havia morrido, toda a renda, todo o sustento, tudo aquilo que ela tinha, junto com seus filhos como provisão, vai embora. Por quê? Porque seu marido era o homem que sustentava a casa, era o mantenedor. E agora o mantenedor morre. E é interessante isso aqui, porque isso aqui tira algumas dúvidas da cabeça de muito crente. Porque o cara era temente, o cara vivia uma vida de consagração, o cara tinha uma boa reputação diante do Senhor, servia com integridade, mas isso não tirou dele a possibilidade de viver um tempo de provação. Esse homem morre, e a sua casa agora está debaixo de uma grande provação. Que provação é essa? A dificuldade bateu a porta. E dificuldades, pode ser que batam na porta de qualquer pessoa. E pela lei
hebraica. Você vai ver lá no Antigo Testamento, em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, de que esses filhos podiam até ter sido tomados, não como escravos, mas como servos, para servir durante quanto tempo, pastor? Talvez uma vida inteira. Essa mulher que tinha uma casa crente, desculpa mudar aqui o texto, essa mulher que estava diante de filhos que eram crentes, essa mulher que também era crente e que via no seu marido, em todo o seu percurso de vida, que o cara era crente, e agora papai do céu decide encerrar uma história com esse homem. E é interessante porque Deus não pergunta a ela, e Deus também não revela a ela. Existem coisas que simplesmente acontecem. E o fato dessa mulher agora viver um grande desespero, o que me chama a atenção nela, e eu falei um outro dia pregando, mas não é nisso que eu quero me prender hoje, que essa mulher vê seus filhos brincando, os filhos estão olhando para a mãe, estão dizendo: mãe, a senhora está se arrumando para quê? E essa mulher então vira para os filhos e diz assim: podem continuar brincando, porque mamãe vai ali resolver um problema. Quem sabe o Deus que possui, irmãos, sabe o poder do joelho quando se dobra. Quem sabe o Deus que tem, sabe o poder da oração. Quem sabe o Deus que tem, sabe aonde buscar refúgio. Essa mulher, ela vai naquele que pode resolver o problema dela. Quem é Eliseu? Eliseu é o sucessor do grande pai dos profetas chamado Elias. Eliseu vem com uma função diferente de Elias. Qual era a função de Elias, pastor? Elias era o pastor, era o profeta que veio trazer restauração. E Eliseu veio consolidar um trabalho. E é interessante porque Eliseu vai aprender com Elias o que é, pastor? A cuidar da família. Agora vai ter uma família que vai se apresentar diante dele. Vai ter uma mulher que vai dizer assim: tu sabe que o meu marido te servia, tu sabe da entrega dele, da reputação dele, tu sabe quem ele era. Ah, irmãos, e isso aqui alegra o meu coração. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis da tua vida, eu quero te dizer que você conhece o lugar da resposta. Eu sei que tu pode orar em casa, eu sei que tu pode orar sozinho, eu sei que tu pode orar no teu quarto, mas quando tu entende o poder da igreja que se reúne para orar, quando tu entende que nós estamos aqui num ambiente desse, que esse ambiente é o ambiente propício para entregarmos ao nosso Senhor as nossas petições, quando você sabe disso, você vira para a tua casa e diz assim: fiquem aí em paz, porque eu vou ali resolver um problema e eu já volto com a resposta. É o lugar que tu chega e tem resposta, é o lugar que tu chega e tem problema. Você está entendendo? Você pode bater palmas para Jesus. No pensamento dela era o seguinte: estou sendo injustiçada por Deus. Só que ela não tinha noção que o salmista, no Salmo de número 68, versículo 5, mais à frente, teria uma palavra para ela. Porque no Salmo de número 68, no versículo 5, diz assim: que o pai é pai dos órfãos e é juiz das viúvas. Eu vim aqui dizer para você que mesmo diante de perdas, Deus continua sendo Deus, operando maravilhas, determinando começo, meio e fim. Deus hoje está virando para alguém e está dizendo: eu resolvi usar o meu servo para te dizer que estou te assistindo de perto, que tudo que você tem passado ou vivido não passou de forma nenhuma desapercebido pelo nosso Deus. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu tenho uma nova. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê no Deus de novas histórias? Quem crê nisso? Quem crê num Deus que faz? Quem crê no Deus que opera? Só que tem um detalhe: o profeta vai perguntar para ela o seguinte: o que que você tem? Ela inicialmente vai dizer nada. O que ela vai dizer? Nada. Tua serva não tem nada, senão
uma botija de azeite. Deus está dizendo para você que na maioria das vezes Ele começa a operar o milagre com aquilo que você tem. É pouco, mas é o suficiente. Tem presença lá diante desse caos. Tem maravilhas e bênçãos diante das circunstâncias, diante do desemprego tem louvor. É um Deus que diz assim para você: eu opero na tua impossibilidade. E diante de coisas que você possui, diante daquilo que você tem, Ele começa a operar. Ele pergunta para Moisés: Moisés, o que tu tem na mão? Aí Moisés vai dizer: Senhor, eu tenho um bordão, mas vai ser com ele que eu vou agir, que eu vou operar. Lucas, Evangelho de Lucas, não projeta não, capítulo 5, ele vai perguntar para um grupo de pescadores: o que vocês têm? Eles vão dizer: nós temos uma rede. E aí Jesus vai dizer: é o suficiente de eu operar milagres. Deus está virando para a igreja e está dizendo: eu tenho te sustentado. Aí sim, ó, Lucas 22, 31, Jesus vai virar e vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não está dizendo assim: não tem fé. Ele está dizendo: pode ser que seja pequena, mas tem fé aí. Deus está virando para a igreja, está dizendo: receba em nome de Jesus, porque vai ser a partir desse pequeno grão de mostarda que eu vou operar maravilhas. Ele está dizendo: eu só vou multiplicar o que existe. Tem prosperidade aí, eu só vou multiplicar o que existe. Tem bênção aí, eu só vou multiplicar o que existe. Tem milagres aí, eu só vou multiplicar o que Deus está virando para a igreja. Está dizendo: vai ser a partir daquilo que você tem. Eu não quero repetir isso de novo, mas vira para alguém e diz assim: traga à tua memória aquilo que você possui. O que é? Pastor, eu trabalho por conta própria, é uma loja, pastor. Eu trabalho por conta própria, pastor. É uma sala lá no shopping, pastor. É pequena, pastor. Eu trabalho, mas vai ser a partir daí que os milagres vão acontecer. Deus está dizendo: esse é o tempo do movimento dos céus. Só tem um pouco. Me ajuda aqui. Tua serva não tem nada em casa senão botija. Eu estou falando de vaso. Botija, eu estou falando de quê? Se formos em Jeremias 18, nós não vamos. O Senhor faz com que Jeremias desça a casa do olheiro. Por que lá, João? Porque lá tem um cara trabalhando com barro, preparando um vaso. Quando o Senhor vai explicar, Ele vai dizer assim: assim como é o barro na mão do olheiro, assim sois vós em minhas mãos, ó Israel. Então, por favor, só mais essa vez, diga assim: tu é vaso. Diga assim: ó, tudo isso que está acontecendo em 2 Reis capítulo 4 é só por conta dos vasos. Tem vaso aí do teu lado? Diga assim: agora a mensagem é só para você, vaso. Versículo 3, olha o que diz o texto. Então disse ele quem? O profeta Eliseu. Ele quem? Eliseu. Ele quem? Pede para ti. O que ele pede? Vasos emprestados. Vasos o quê? Tu entende?
que tu está aqui, Marcos Zumba, Natália, e ao teu redor está cheio de gente vazia. Tu entende que ainda tem um pouco de azeite no teu vaso? Tu entende esse milagre? Tu compreende agora o que Deus está fazendo? Não em prol da multiplicação do azeite dessa mulher, mas em prol de encher os vasos que estão vazios. Explica, pastor, explico. Pode ser que tenha a pessoa do teu lado completamente vazia, e você com um pouquinho de azeite na botija. Pastor, a multiplicação de azeite é para quem? Não é para o sustento daquela mulher. É o que tu pensa, porque o pouco não havia acabado. Pouco, mas tinha. E quem está ao redor? Não tem nada. Outra coisa aqui é a afirmativa do profeta. Irmãos, quando o profeta é usado por Deus é desse jeito, hein? Eu conversava com o Marcos Zumba e eu disse para ele assim: ainda tem profetas nessa terra, irmãos. Ele vai afirmar, ó, vai, porque eu sei que ao teu entorno ninguém tem azeite. Está todo mundo vazio. Eu sei. Pode trazer. Só tem um detalhe. Versículo 4 diz assim: então entra e fecha a porta. O que diz? Repita comigo, diga assim: haviam muitos vasos vazios e que viviam só do cheiro do azeite. Só cheiro. Mas e o vaso vazio? Nós temos vivido um tempo de muitas pessoas só com cheiro do azeite. Mas o Deus que te conhece, que me conhece e que me achou no meio da minha escuridão, é o Deus que vira para você e diz assim: tô mandando recolher o teu vaso, hein? Tô mandando pegar o teu vaso. Tô mandando, sabe por quê? Porque eu, o Senhor, te conheço. Ninguém sabe, mas eu sei. Tá lá dentro da tua casa, sabe como é que é? Tá lá dentro, tá escondido, tá lá no porão. Mas eu, o Senhor, sei. Eu sei que tá vazio. Tu levanta a mão, glorifica, mas tá vazio. Tu adora, mas tá vazio. Tu ouve louvores, mas tá vazio. Mas o meu Deus hoje tá virando para você, para mim, para nós, e tá dizendo: eu te achei aí, crente. Repita comigo, diga assim: fecha a porta. Por que ele precisa fechar a porta, irmãos? Porque o que Deus ia fazer era no processo da intimidade da casa. Deus está dizendo assim: enquanto a porta não fechar, eu não trabalho. Enquanto não fechar a porta, eu não me manifesto. Enquanto você não entender que porta fechada é intimidade, enquanto você não entender que eu sou o Deus que vou fazer, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que realizo, eu sou o Deus que opero. Deus hoje separou a igreja, você, a minha, nós. Estou terminando para te dizer o seguinte: se fechar a porta, se tu entender que vai ser no processo da tua intimidade, se tu entender
que se essa porta se fechar, a porta de quê, pastor? A porta do pecado tem que fechar, a porta da promiscuidade tem que fechar, a porta do adultério tem que fechar. Deus está virando para nós, está dizendo: e abre a porta da santidade dentro da tua casa. Deus está virando para a igreja lavada e remida e diz mais uma vez: a arca da aliança não mudou a sua forma de ser carregada, ainda é no ombro. Deus está virando para mim, para ti, para nós. Diga a eles, Alexandre, que se fechar a porta eu entro, se fechar a porta eu me manifesto, se fechar a porta tem milagres. Se for para Jesus, pode bater. Outra coisa, João Paulo: só tem azeite para vaso disponível. Só tem azeite para vaso disponível. Quem é o vaso disponível? É aquele que reconhece que está vazio. Tem uma coisa, Marcos Zumba, que eu amo. Eu amo 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Eu amo esse texto, não está nem nos meus bolsos aqui. Sucedeu que enquanto um deles derribava, pode colocar na RA isso. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o que diz? O machado caiu na água, e ele gritou. Ele quem? O cara que estava trabalhando. Ele vai dizer assim: ah, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Eu quero te dizer que o dom que tu carrega não é teu. Tem gente se privilegiando do dom que carrega, não é teu não, querido. Um dia, querida, você vai ter que dar conta desse dom. Ele está dizendo: ih, o machado, o ferro do machado caiu na água, e era emprestado, meu Senhor. Aí entra o versículo 6. O que ele vai perguntar? Perguntou o homem de Deus, me ajuda, vai. O que ele pergunta? Onde caiu? Sabe por quê, irmãos? Porque é muito melhor para algumas pessoas continuarem caídas, dizendo que estão de pé, é mais do que de fato reconhecerem que estão caídos. É melhor lidar com quem está caído e reconhece que está caído. Cair aqui, ó. Às vezes existem quedas na tua vida que tem dia, tem hora, tem mês, tem ano. Em nome de Jesus. E Deus está dizendo: não fica com vergonha não. Não fica com vergonha, não tem ninguém. Fomos destituídos da glória de Deus. Deus está dizendo assim: mas a minha misericórdia ainda alcança, a minha graça ainda alcança. Deus está virando para a gente, está dizendo assim: ó, cair aqui, ó. É aquele que vai fazer o ferro flutuar. O ferro flutuar não vai respeitar a lei da gravidade. O ferro flutuar não vai respeitar a humanidade de ninguém. O ferro flutuar, irmãos, vai ser um processo tão lindo da parte de Deus, que Deus vai entrar e vai dizer assim: ei, tu entendes que eu entro na contramão do mundo? Enquanto estão dizendo que não dá, eu digo que dá. Enquanto estão dizendo que não tem jeito, eu digo que tem jeito. Enquanto estão... Deus, deixa eu liberar aqui. O ferro vai flutuar, irmãos, e a obra vai permanecer. Falando em obra, vem um outro texto na mente, pastora Deise. Quando Neemias vai virar e vai dizer assim: estou numa grande obra e não posso parar. A Sambalate, Tobi e Gesem. Que grande obra era essa? Se ele está reconstruindo os muros em frente da casa dele. Pastor, mas a atitude dele fez com que outros também reconstruíssem. De boa. Mas humanamente falando,
As pessoas estão olhando para você, estão dizendo: que grande obra é essa? Está ali pegando pedra, edificando. Não é para ela, mas é para você. Deus está dizendo que todo processo que começa na sua casa perpetua fora da tua casa. Deus está dizendo, deixa eu repetir isso, que todo processo que começa na tua casa, ele vai além, ele vai tomando proporções maiores. Deus está virando para a igreja, está dizendo: agarra firme essa obra. Pode não ter valor para ninguém, mas tem para você. Pode não ter valor para ninguém, mas tem para a tua vida. Continue. Vai ter um momento que eles vão estar com um lado com uma colher de pedreiro e no outro uma espada, e o outro pastor com uma colher de pedreiro e no outro um escudo. Deus está dizendo: não é tempo de você olhar para o lado, é tempo de você reconstruir. Deus te chamou hoje aqui para te falar que o tempo é de reconstrução. Eu termino. Ele vai virar e vai dizer o seguinte: os que estiverem cheios, eles quem? Os vasos. Eles quem? Os vazios. Isso aqui mexe comigo. Os que estiverem cheios, o que diz o texto? Põe, melhora a frase, separa. Separa. O que diz? Olha para mim. Enquanto vazio, qualquer conversa te cabe, qualquer grupo te cabe, qualquer casa te cabe. Vazio se faz cumprir as más conversações, corrompe os bons costumes. Mas cheio, vazio pode ficar junto, mas cheio é separado. Deus está virando para a igreja, está dizendo: cheio é separado. E antes vazio, mas o Pai está olhando do alto, está dizendo: está vazio, mas eu vou te encher. Tem alguém do teu lado? Diga assim: mesmo vazio, tu tem cheiro de azeite, mostra que você é eleito. Deus está virando que vai te encher de novo. Põe a parte, os que estiverem cheios. Traz para cá. Agora tu entendeu? Eu queria não ser o pregador, o pastor pregador. Eu queria só ser o pregador aqui, porque tu ia ver eu dando muito mais vazão. Mas dependendo do que eu falar, eu estou mandando indireta. Aí eu preciso cantar a canção: fala, Deus. Mas Deus vai me dar condições de eu pregar essa mensagem em outro lugar. E quando eu pregar essa mensagem em outro lugar, eu vou dizer: é por isso que Deus está te separando, é por isso que Deus está te tirando, é por isso que Deus está levando, é por isso. Por quê? Porque Ele decidiu te encher. Fala assim: pastor, libera a última frase. Eu libero. Vai ter batida de porta. Irmãos, não se assuste com a batida. Vai ter batida, vai ter. Ei, vai ter alguém batendo na porta dizendo: ei, eu sei que tem vaso vazio aí. Eu sei, mas o meu Deus mandou vir aqui, dizendo que esse vaso vazio vai ser cheio de novo. Deus está virando para a igreja. Vai voltar a glorificar, vai voltar a falar em línguas estranhas.
batida na porta. Enquanto tu não abrir, ele vai estar insistindo. Por que, pastor? Tema da nossa meditação, meu horário já foi. Tema, porque toda essa situação aqui, no contexto que eu trouxe, irmãos, é só por você, foi por você que o azeite da viúva, ele está no finalzinho da botija. Foi por você, foi pelos vasos vazios, eis vasos vazios. Deus vai te encher poderosamente essa noite. Fique de pé se você crê nisso. Meu Deus, meu Deus. Eu queria 1 minuto aí de você glorificando o Senhor aí no teu lugar. Isso, abre a tua boca agora aí, vai.